Depoimento de Marli Bueno para o Museu da Televisão Brasileira. Seu nome? Meu nome é Amália Angelina Marli D'Angelo. Esse é o nome verdadeiro. Marli Bueno é um nome artístico. Por favor, me fale sobre suas origens, avós. Toda origem italiana, dos dois lados. Avós napolitanos e vênetos. Pais também nascidos no Brasil, mas italianos. Então eu sou assim uma perfeita italiana nascida no Brasil. Nome dos seus pais? Meu pai Domingos Antônio D'Angelo, neto, e minha mãe Alice Campana D'Angelo. Profissão deles? Meu pai era advogado e minha mãe era dona de casa. Irmãos? Ah, sim, tenho uma irmã, Miriam Simone Bittencourt, e tenho um irmão, dois irmãos, Luiz Ismar D'Angelo e Domingos Antônio D'Angelo. Por favor, onde e quando você nasceu? Eu nasci em São Paulo, na capital, na Avenida 11 de Junho, o número eu não me lembro, a casa existe até hoje, no dia 10 de junho de 1933. Como foi a sua infância em São Paulo? Olha, foi boa, foi gostosa, com os meus irmãos todos judiando bastante de mim. Mas foi uma infância gostosa, a casa que eu nasci tinha um pomar, a gente subia em árvore, brincava, era muito gostoso. Minha irmã inventava teatro e eu tinha que pegar as coisas, porque sendo a menor, claro que minha mãe não ia ficar brava. Mas foi uma infância muito gostosa. Seus estudos? Eu comecei estudando na Vila Mariana, num grupo escolar, Marechal Deodoro, acho que é. Depois nós mudamos para Pinheiros, eu estudei lá em Pinheiros, no grupo escolar João Moura. Depois eu fui para a Escola Profissional Feminina Dom Pedro II, na cidade, que era uma escola onde a gente tinha aula de português, de matemática, de álgebra, etc. Mas paralelo a isso, também se tinha aula de corte, costura, bordado, arte aplicada, puericultura, aquelas escolas que os italianos procuram para formar uma boa dona de casa. Seu primeiro trabalho. Quero que você me diga onde foi e se você se lembra quanto você ganhava. Ah, lembro. Nunca se esquece do primeiro trabalho. O primeiro trabalho eu tinha 13 anos, eu estudava nessa escola feminina Dom Pedro II e o escritório do meu tio era perto. Então eu acabei de sair da escola assim na parte da manhã e fui lá pedir um emprego para ele. Foi muito engraçado, porque eu fiquei esperando um tempo, ele chegou e falou: "Oh, minha filha, o que é? Eu disse, preciso falar com você." Ele falou: "Você brigou com seu pai?" Eu disse, não. Eu vim aqui pedir um emprego. Ele achou muito engraçado, porque eu tinha 13 anos e eu já disse a ele assim: "Olha, você precisa de uma secretária, porque o tempo que eu fiquei aqui, anotei todos esses recados com o assunto, a hora, tudo direitinho." E ele me deu um emprego. Eu passei a trabalhar com ele ganhando 170 mil réis. Mas muito engraçado foi quando eu cheguei em casa. Cheguei em casa e disse para o meu pai: "Olha, amanhã eu começo a trabalhar." E meu pai disse: "Não, vamos saber se é ambiente, com quem você vai trabalhar." Aí eu disse: "Olha, se eu não puder trabalhar com seu irmão, eu também não posso morar com você." Aí eu comecei a trabalhar, foi gostoso. Seu primeiro contato com o rádio de São Paulo? Bom, meu primeiro contato com o rádio de São Paulo foi através da minha irmã, que sempre gostou de rádio-teatro, de pessoal de rádio, e que ela foi começar a trabalhar na Rádio Tupi Difusora, e claro que eu acompanhava. Então foi por aí que eu comecei a tomar conhecimento dos programas de rádio, do Encontro das 5h30 que a gente escutava e tal. Você era uma garota muito bonita? Não sei. Eu era assim muito vistosa, porque com 13 anos eu fiquei moça, muito depressa, grandona, e passava por 18. E aí você foi chamada para apresentar-se para uma fotografia para a revista Seleções? Foi. No auditório da Rádio Tupi, tinha alguém de uma publicidade lá que me viu e achou interessante eu pousar para essa fotografia, que era uma propaganda de rádios, para a revista Seleções.
Então foi conversado com a minha mãe e tudo mais, e foi a família inteira para eu tirar essa fotografia, foi muito engraçado. Todos foram acompanhando Foi você. minha mãe, minha irmã, só não foi papagaio porque não tinha. Televisão, em que ano você começou? Bom, televisão, acompanhando a minha irmã, eu já passei a conhecer todo o pessoal da Rádio Tupi, difusora, e a televisão estava para começar. E quando a televisão inaugurou, minha irmã estava trabalhando, mas eu não. Eu só acompanhava. E logo depois o Ayrton Rodrigues resolveu promover um concurso, Miss Televisão. E a Lolita Rodrigues me convidou para participar. Coisa que eu não queria aceitar, porque eu sabia que as pessoas que estavam participando estavam preparadas para isso. Uma era cantora de ópera, outra era uma bailarina, e outras pessoas que já tinham procurado o meio artístico como trabalho. E eu não, eu estava pretendendo me formar advogada, porque meu pai era advogado e era assim um caminho mais fácil. Mas eles insistiram, e no momento desse convite estava presente o Walter Foster, e ele disse, olha, eu escrevo um sketch para você. Você quer uma comédia ou quer dramático? E como eu sempre tive essa voz grave, eu falei uma coisa dramática. E a minha irmã foi quem fez o teste comigo na televisão para ser candidata a Miss Televisão. O concurso terminou, a Tânia Amaral ganhou o primeiro lugar no concurso Miss Televisão, que é uma cantora de ópera. Eu ganhei o segundo lugar como atriz. E o terceiro lugar foi para uma bailarina que eu não me recordo o nome dela, acho que era Beatriz, eu não recordo. Faz tempo. Quem é que escolheu o seu nome artístico? Você lembra? Ah, lembro. Isso foi muito engraçado. Foi no bar do Jordão, na Rádio Tupi Difusora, tinha um bar do Jordão, onde a gente ia tomar muito café, e estávamos tomando café. E nessa ocasião, eu disse, nem nome eu tenho, como eu vou ser artista? Porque meu nome é Marli D'Angelo, né? Amália Angelina Marli D'Angelo. Nesse momento, o Ribeiro Filho falou, mas você é muito boa, Bueno. E ficou Marli Bueno. Foi a Lolita Rodrigues e o Ribeiro Filho que me batizaram de Marli Bueno. Era o ano de 1951. E aí, me parece, houve assim uma debandada, vários elementos, entre os quais o diretor artístico foram para a TV Paulista e a Rádio Excelsior. Você foi junto? Eu fui. Eu não era contratada da Tupi, eu recebi aquele prêmio de segundo lugar do concurso, mas aí eu fiquei ali, não aconteceu nada. E a Sarita Campos foi fazer Rádio Excelsior e me convidou, o que foi muito bom. Eu fiz uns 3 ou 4 meses de Rádio Excelsior, que é uma coisa muito importante para você aprender a usar a voz e fazer inflexão e tudo mais. E estando lá, na Rádio Excelsior, a secretária da Sarita Campos recebeu um telefonema do Cassiano Gabos Mendes me convidando para ser garota propaganda na TV Tupi. Aí você voltou para a TV Tupi? Voltei para a Tupi, assinei um contrato como garota propaganda e fazia assim 3, 4 comerciais por noite e era garota propaganda só. E correndo esse tempo, o Ribeiro Filho resolveu fazer um programa, era um programa de meia hora, assim, meio uma comédia, que chamava-se A Sogra que Deus Me Deu. Era o Ribeiro Filho, eu e a Maria Vidal era a sogra. E era um programa que a gente acabava sempre morrendo de rir. Porque Maria Vidal sempre foi uma comediante muito engraçada, com muita cancha de teatro. E é lógico que ela não seguia o script, ela botava cacos. Tem fotografias do Ribeiro Filho escondendo a cara, eu explodindo de dar risada, porque uma coisa que acontece comigo, como boa italiana, eu não sei segurar riso nem choro. Explode, e aí não tem jeito. Mas você participou também em novelas. Lembra algumas? Ah, sim. Logo depois da Sogra que Deus Me Deu, começou a primeira novela na TV Tupi de São Paulo, que era Noivado nas Trevas. Era uma novela em que trabalhava José Parisi, tinha um elenco bastante grande e eu era muito novata. Eu sei que eu entrei alguns capítulos e depois eu morria. Eu aparecia sempre morta. Tem fotografia de eu sempre morta, uma posição esquisitíssima assim, no meio de uma
numa cômoda, um porta... um pichichê chamava antigamente aquilo. E esse foi a primeira novela que eu participei, num papel muito pequeno, mas que eu já comecei a gostar muito de virar atriz. E aí eu fazia propaganda, eu desfilava também, fazia às vezes em quando uma participação no outro filme, e depois, logo depois, começou o TV Teatro Valita e o TV de Vanguarda. TV de Vanguarda. Participou de alguns? Ah, fiz bastante TV de Vanguarda. Fiz Pigmalhão no TV de Vanguarda, fiz a Grande Mentira, fiz uma enormidade de peças. Fiz um Crime e Castigo, Dostoiévski, que foi um TV de Vanguarda, acho que era comemoração de algum aniversário, que se usou os 3 estúdios da televisão, tinha uma câmera suspensa no ar, eram todos os 2 suítes, 8 câmeras. Para a época era alguma coisa assim muito grande. E era uma adaptação do Walter George Durst. Foi muito bonito o Crime e Castigo, tinha um elenco bonito. E teve um incidente grave? Teve sim. Tinha uma carroça, o meu pai era o Jaime Barcelos, que era sempre, ele bebia muito e encontrado na rua e tal. E eu fazia o papel da Sonivski. E tinha uma carroça dentro de um estúdio, que saía de um estúdio para o outro com 2 cavalos. Só que a porta do estúdio era o tamanho certo da carroça. E nessa cena o Jaime Barcelos era pego no chão, bêbado, e jogava em cima da carroça, batia para o cavalo andar. Só que a perna do Jaime Barcelos ficou do lado de fora da carroça. E quando saiu de um estúdio para o outro, ele teve uma fratura no pé, uma fratura com osso exposto. Em seguida, teatro ao vivo, né, o Grande Teatro, ele tinha uma cena comigo e ele morria nos meus braços. E o Jaime foi fantástico, com a dor que ele devia estar sentindo, o sangue jorrando, a fratura exposta, ele morreu nos meus braços. Agora, foi uma das cenas muito bonitas que eu fiz, porque eu também chorei muito de ver o meu colega assim machucado. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Muito emocionante. Ah, sem dúvida. Você acha que para o ator de televisão era mais fácil, era menos fácil, era melhor ou era pior o tempo do ao vivo? Olha, para o ator de televisão, os programas, as peças ao vivo, eu respondo por mim, eu acho que era muito mais emocionante, porque você começa uma peça e vai crescendo até o final. Claro que não se dispõe da técnica de hoje com um videotape, que você pode voltar quando erra, você pega uma tomada melhor. Tecnicamente, o videotape é fantástico. Emocionalmente, para o ator, eu acho que ao vivo é essa adrenalina que o artista procura, é essa coisa mística que a gente tem que viver todos os dias. Eu acho que é mais emocionante ao vivo. Em Pigmalião, de Bernardo Shaw, você fez que papel? Eu fazia o papel o papel da menina, da florista, e foi terrível, porque também foi uma peça que eu peguei em 2 dias. TV de Vanguarda, para quem não sabe, eram peças assim, adaptadas, filmes e tudo mais, com 80 páginas, para a gente decorar em 2, 3 dias. E eu fazia a Elisa, e o Henrique Martins e o Rogério Márcico que faziam a aposta de transformá-la numa lady e tal. E o Jaime Barcelos também fazia meu pai. Foi uma peça interessante de fazer. Você fez também TV de comédia? Fiz, mas eu só fiz um TV de comédia, porque é aquilo que eu não sei segurar o riso, eu acho gostoso rir. As pessoas que trabalhavam, era Nora Fontes, Maria Vidal, tinha um elenco grande, o Geraldo Vietri, que dirigiu algumas, o Antunes. Eles colocavam um caco e eu não sei segurar o riso. Eu ia para trás do sofá, eu virava as costas, então eu fui expulsa do TV de comédia, eu só ficava no TV de Vanguarda mesmo. Tudo ao vivo. Tudo emocionante, mas de repente você resolveu sair da Tupi e foi viajar por todo o Brasil. Como é que foi isso? Eu saí em 59, quando estava chegando, começando o videotape a chegar no Brasil. Eu saí da TV Tupi e fui fazer programas
em Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba e Porto Alegre. 3 meses eu fazia uma temporada do Norte, e os outros 3 meses eu fazia uma temporada do Sul, sendo que Porto Alegre eu fiquei 1 ano fazendo programa lá. Eu fazia um programa Idílio, que era uma espécie de Alô Doçura. Eu fiz muito Alô Doçura, que o Cassiano também fornecia os scripts para mim. E fiz um programa que era divertidíssimo, criado pelo Érico Kramer em Porto Alegre, que chamava-se Lilia Biruta. Vocês não podem imaginar o que eu armava dentro daquele estúdio. Que já podia ser louca mesmo, então eu fazia todas as loucuras. E aí eu viajei durante esses 4 anos, fazendo programas na TV Itacolomi, TV Rádio Clube, em todos esses estados. Em Recife, eu me apaixonei por um redator e acabei me casando com ele. O Hilton Marques, que hoje ele é redator, trabalha com o Max Nunes e com o Jô Soares, no Jô 11h30. Mas foi muito gostoso essa viagem, esse tempo que eu fiz, porque era ainda o momento do programa ao vivo, não tinha chegado o videotape e eu fazia isso. Trabalhei com Ari Fontoura em Curitiba, que ele tinha uma escola de teatro, tinha um grupo. Foi fascinante esse trabalho meu, eu gostei bastante. Você também fez um outro trabalho que a mim me pareceu fascinante. Por vários anos você fazia o concurso de Miss, que era uma coisa assim internacional. Fale sobre isso. O concurso de Miss. O concurso de Miss eu já estava casada e, como bom pernambucano, o meu marido disse assim: eu não quero mais que você trabalhe em televisão, porque eu não vou suportar ver você beijando um bigodudo nenhum. E claro, eu concordei com ele, porque eu pretendia ter uns 12 filhos, ser uma bela mama assim, e ia abandonar minha carreira. Na realidade só tenho uma filha, mas nessa ocasião eu recebi esse convite da Helena Rubinstein, que patrocinava o concurso Miss Brasil, e ele concordou que eu fizesse. Eu fiquei durante 15 anos apresentando o concurso Miss Brasil e viajando também para Miami, fazendo a transmissão do Miss Universo e viajando. Nessa ocasião também eu não estava trabalhando na televisão, mas eu já era executiva da Helena Rubinstein, que foi um trabalho bem fascinante também, porque lidar com cosmético, com cores e com perfumes é sempre uma coisa muito agradável. E eu fiquei 15 anos como executiva da Helena Rubinstein e indo buscar as maquiagens, os coloridos, os esquemas para o lançamento no Miss Brasil, que era uma coisa muito importante para essa firma. E foi muito emocionante trabalhar no Maracanãzinho. A primeira vez que eu entrei no Maracanãzinho, eu nunca tinha enfrentado um número tão grande de público, tinham 25 mil pessoas. E essas 25 mil pessoas já estavam cansadas de ficar lá, porque era transmissão pela TV Tupi, e diziam que era 9 horas, mas entrava 9h30, 10 horas, 10h30, por aí. Então, o meu colega que entrou antes, ele quis entrar sozinho. Primeiro ele entrou, ele recebeu uma vaia monstruosa. E aí ele me chamava. E quando ele me chamou, o público do Maracanãzinho estava aplaudindo, não a Marli Bueno, eles estavam aplaudindo a mulher que estava entrando lá, porque eles foram lá para ver mulher bonita desfilar. E realmente foi uma emoção muito forte. Você começou então em televisão através de um concurso de beleza. A beleza foi sempre assim um fator muito importante na sua carreira? Olha, eu não sei a beleza, assim, eu acho que eu sou bem fabricada, porque quando eu acordo eu não tenho nada de bonito, sou da cara inchada, horrível. Mas a gente tem que procurar, claro, destacar os pontos bons que você tem e dissimular aquilo que não é muito bonito. Agora, beleza, eu acho que não é tão fundamental como dizia o Vinícius de Moraes, não. Eu acho que mais fundamental é a cabeça, porque uma pessoa pode não ser tão bonita, mas ser muito brilhante pela cabeça. Mas vaidosa você é? Isso eu sou, desde pequena. Eu já fazia cremes de manteiga com suco de rosas para botar no rosto. Sempre fui muito vaidosa e cuidadosa comigo, isso eu sou também. Falemos um pouco mais sobre o seu casamento, filhos e neto. Meu casamento durou 25 anos. Eu tenho uma filha e essa filha me deu um neto que é a paixão da minha vida. Ele tem 6 anos, é o Stefano.
E o nome da filha? A filha é Patrícia e ela também quis seguir a carreira artística, fez a Unirio, mas o talento todo dela está mesmo para desenho. Ela hoje é estilista de uma firma de maiôs e continua, de vez em quando ela pinta aquarela, ela já fez algumas exposições. O talento dela está no desenho, que ela não herdou de mim, deve ter sido do pai dela. Você voltou à televisão quando? Bem, eu voltei à televisão quando eu me separei. Depois de 25 anos de casados, nós nos separamos, somos amigos, nos damos bem e tal, mas aí eu podia voltar para a televisão, não estava machucando mais ninguém. E aí eu recebi um convite primeiro do... Quem foi, meu Deus do céu? Erval Rossano, que estava fazendo O Portador. Eu fiz uma participação no Portador, depois eu fiz uma participação também de poucos capítulos em Felicidade, uma novela do Manuel Carlos, que eu acho fantástico como autor, e participei de Agosto e algumas minisséries. Depois eu fiz um filme, fiz Sombras de Julho, que é um filme de Marco Altberg, lá no Rio de Janeiro, e depois eu fiz uma novela do Manuel Carlos também, História de Amor, onde eu fazia uma mulher meia megera, mas que é muito agradável trabalhar. Esse é o trabalho mais ou menos que eu fiz, fora apresentação, desfiles e essas coisas que a gente sempre está fazendo. E, recentemente... Momentinho. Diga. Não ande tão depressa. Volte um pouco à televisão, porque me parece que você pulou um tempo em que esteve na Manchete. Ah, sim. Enquanto eu estava casada, como eu não podia fazer novela, que meu marido não deixava, eu fiz um programa feminino chamado Manchete Shopping Show, com Maurício Sherman, que estava na época na TV Manchete. Era um programa onde eu fazia de tudo, entrevistas. Um programa vespertino. Era um programa à tarde que a gente fazia. Foi gostoso também, não foi uma coisa agradável, porque eu saía também fazendo reportagens, de vez em quando eu dava uma de jornalista e ia entrevistar um mestre cuca de um restaurante, e era agradável. Eu também esqueci de falar que eu saí uma vez da Tupi, estive na TV Paulista e fiz grandes peças, assim, o Brasil escreveu na TV Paulista, só peças nacionais, trabalhando com o Sérgio Brito, com o Valmor Chagas, com o Ítalo Rossi, tudo na TV Paulista. Depois porque eu pulava, ia para Tupi, ia para Paulista, eu sempre fui muito inquieta. Fale um pouco mais detalhadamente sobre os seus filmes. Ah, filmes. Eu comecei, o primeiro filme que eu fiz foi uma participação, foi um filme da Vera Cruz. Tinha um diretor italiano que eu não me lembro o nome. Depois eu fiz Na Senda do Crime, essa também com um diretor italiano, Flamínio Bolini, que ele voltou para a Itália. Depois eu fiz Chão Bruto, que foi um filme de Dionísio Azevedo, foi filmado no interior de São Paulo. Depois eu fiz Dorinha no Society, um filme de Geraldo Vietri. Depois eu fiz Sombras de Alguma Coisa com o Graça Mello, que foi filmado aqui em São Paulo e não me lembro mais o nome dos atores. Fez também Sete Evas? Fiz Sete Evas com o Sil Farney, na Atlântida. Depois eu fiz Mulheres Espiões. Esse foi o último filme do Oscarito. E depois desse filme eu fiz Sombras de Julho e agora, recentemente, Oriunde. Fale um pouco mais sobre Oriunde. A Oriunde é um filme, assim, felizmente eu acho que o cinema nacional está pegando fôlego novamente, depois da queda que houve alguns anos atrás, com o corte dos incentivos todos que o cinema tinha. E agora esse filme Oriunde é um filme de produção toda brasileira, nacional, mas que conta com a participação de um astro, um grande astro, que é o Anthony Quinn, com quem eu tive um enorme prazer de participar, de filmar, porque eu neste filme faço a governanta enfermeira dele, o que quer dizer, em todas as cenas que ele está, eu estou presente. É um filme que tem um elenco grande, tem o Paulo Autran, tem Paulo Betti, tem Gabriela Duarte, tem Letícia Spindler, está com uma fotografia muito bonita. Eu acredito que para o ano de 1999 já esteja
em cartaz. Mas foi sensacional trabalhar com Antônio Quinn. Eu não esperava isso na minha vida. Onde é que foi filmado Oriundi? Oriundi foi todo filmado em Curitiba, com cenas dos parques e na Casa Garibaldi, que fazia a casa do Antônio Quinn, que faz nesse filme o papel de um homem de 93 anos. Ele tem 83, mas ele está muito firme e com um olhar fascinante. E trabalhar com ele, como foi? Ah, foi delicioso, porque, olha, eu não imaginava que um ator do calibre dele, após ter feito 350 filmes que ele já fez, ter ganho 2 Oscars, ao entrar em cena, se encostar nele, ele dá choque. Ele é extremamente nervoso. Quer dizer, para mim, na minha cabeça, isso já era uma coisa tão técnica, pronta para ele, né? Com todo esse trabalho dele. Mas não, ele vive aquela emoção de o coração disparar e de ficar realmente muito tenso. E eu talvez fique tensa, mas eu fico com cara zen. Eu não demonstro o meu nervoso. Mas foi maravilhoso trabalhar. Cada cena que eu fiz com ele foi uma aula que eu recebi. Mas teve uma vez, um momento em que você pensou, será que ele vai me morder? Foi. Isso foi a primeira cena do filme. Tô eu e o Antônio Quinn do lado de fora, o Paulo Autran é um médico que está do lado de dentro, e ele fungava, sabe, soltava fumaça pelo nariz, ele ia, parecia um touro bravo. Eu disse, acho que ele vai me morder daqui a pouco. Mas aí ele entrou em cena com aquele ímpeto, que ele queria entrar mesmo com um ímpeto de derrubar a porta quase do médico. Ele colocou uma cadeira para poder ter aquele impulso. Colocou uma cadeira, sentou para ter um impulso de levantar e quase derrubar a porta do médico. E lá estava a Marli Bueno fazendo a governanta. A governanta. Governanta que foi também o amor dele. Essa governanta viveu com ele 30 anos. Mas isso, na realidade, foi ele que inventou essa história. Porque ele gostou muito da história do filme, do Oriundi, mas eu só ia ser uma governanta. Eu, na realidade, ia ser a nora dele que vinha da Itália, mas acharam que tinha muito personagem, cortaram e me convidaram para ser governanta. Eu aceitei de pronto e ele imediatamente transformou o papel de governanta numa amante escondida que ele tinha. Quer dizer, para a família eu era governanta, todo mundo sabia, mas eu vivi com ele esses 30 anos. Então ele tinha por mim, apesar de ser apaixonado pela mulher que já havia falecido, ele tinha por mim bastante carinho e eu também por ele. Foi muito gostoso fazer esse papel. Estou louca para ver. Marli Bueno, detalhando um pouco mais, em quais emissoras de televisão você trabalhou no Brasil? Olha, eu acho que eu trabalhei em quase todas as emissoras, porque eu comecei na televisão Tupi, que era o Canal 3. Eu trabalhei na TV Paulista, aqui de São Paulo, que era o Canal 5. Eu trabalhei na TV Cultura de São Paulo. Depois eu trabalhei na Piratini, Porto Alegre, em Curitiba, em Salvador, em Belo Horizonte, em Recife e Fortaleza. Mas em cada lugar eu fazia um tipo de programa. Por exemplo, vou começar por... Tem uma coisa engraçada. Eu comecei a fazer em Curitiba um programa chamado Encontro Entre Amigos, que a Lia de Aguiar fazia aqui em São Paulo. Mas o meu Encontro Entre Amigos eu fiz em Curitiba, em Salvador, e geralmente a gente começava entrevistando o governador, depois o prefeito, depois as personalidades. Só que eu não permitia que governador, nem prefeito, nem uma personalidade falasse sobre política. Eu queria saber da vida particular, do dia a dia do político. E entrevistando o Ney Braga, em Curitiba, foi muito engraçado. Que uma das perguntas que eu me lembro que eu fiz para ele foi assim, entre a Gina Lollobrigida, a Brigitte Bardot e a Marilyn Monroe, que eram as atrizes que estavam no topo naquela época, qual era a mulher mais bonita, qual era a mulher da preferência dele. E como bom político sabido, ele disse assim, é a Gina Lollobrigida, porque é muito parecida com a minha mulher. Então, no dia seguinte, saía manchete de jornal. Ney Braga prefere Gina Lollobrigida e tal. E em Curitiba eu fazia um programa nesse estilo.
E em Porto Alegre já fiz Idílio, que era uma espécie de um programa romântico como Alô Doçura. Eu fiz durante um bom tempo Alô Doçura, depois eu fiz Idílio, depois eu fiz Lili a Biruta, que era uma comédia, e fiz também um grande teatro, que eu tinha uma peça que era Interurbano, por favor, uma peça de 40 minutos, e que era um monólogo quase, com muito pouco ator, que era prático para eu fazer, porque quando eu chegava nessas cidades eu não dispunha de um cast nem de tempo para ensaiar. Isso eu fiz em Porto Alegre e Curitiba. Depois em Salvador eu já fazia Alô Doçura, em Belo Horizonte eu fazia Alô Doçura e em Recife eu fazia um grande teatro, que foi aí que eu conheci o meu ex-marido, porque ele era escritor, ele escreveu algumas peças e ele dirigia também. Então isso foi feito em Fortaleza, eu fazia Alô Doçura também. Quer dizer, eu corri bastante o Brasil todo. Agora, aqui em São Paulo, na TV Cultura eu fazia Alô Doçura com o Celso Faria, que tem as fotografias. E depois, na TV Paulista não, na TV Paulista eu fazia um programa chamado O Brasil Escreveu, que eram só peças brasileiras de autores nacionais, e onde eu tive a oportunidade de trabalhar, estava começando o Ítalo Rossi, o Valmor Chagas, Sérgio Brito, Célia Helena, todo esse pessoal trabalhamos juntos na TV Paulista. Foi uma época, nessa ocasião eu estava muito jovem, e jovem não tem sossego. Eu filmava, eu fazia televisão, eu viajava, eu fazia desfile, era um movimento danado, mas era muito bom. Desfiles também você fazia? Ah, fiz bastante desfile, porque primeiro eu gostava muito de comprar roupa, e eu era muito magrinha, claro, e nesse ano as modelos não precisavam ter 1,80 m, podia ter a minha altura de 1,65 m com um salto 1,70 m, estava bom. E eu fiz bastante desfile, fiz um desfile lindíssimo, que foi feito aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, que eram os desenhos do Darcy Penteado, com os versos do Reinaldo Bairão, ditos por Cacilda Becker, que na ocasião não pôde fazer, foi Moná Delacy, e era no Teatro Cultura Artística. Foi um desfile deslumbrante que depois nós fizemos no Golden Room de Copacabana. Odete Lara também desfilava comigo. Fazia esses desfiles grandiosos e fazia também desfiles do prêt-à-porter, que era uma coisa boa, que sempre dava dinheiro pra gente e a gente gostava. E eu gostava muito de ganhar dinheiro, sim. Apresentações em clubes, em festas, você também fez? Fiz muita apresentação, convenção de General Electric, de General Motors, de companhias de remédios, faziam aquelas convenções. Quer dizer, eu não fazia eu não fazia quadro sozinho, eu fazia apresentação. Eu chamava o humorista que ia divertir o final dessa convenção. Fiz convenção no Rio, fiz convenção em São Paulo, fiz convenção em Belo Horizonte, fiz bastante trabalho nesse sentido, assim, de apresentar a festa. Teatro também fez? Ah, teatro eu fiz. A primeira peça de teatro que eu fiz foi dirigida pelo Antunes Filho. Era uma peça da Clô Prado com Augusto Machado de Campos, no Teatro Leopoldo Frost. Depois eu fiz Assim É Se Lhe Parece, com a direção da Carla Tivelli, com Wanda Cosmos, Ítalo Rossi. E eu fiz também A Filha de Ório, que foi uma peça que ficou uma semana só, mas era uma montagem enorme com Cacilda Becker, Sérgio Brito, Carlos Zara, Nídia Lícia, no Teatro Cultura Artística. Uma peça muito bonita, que foi feita mesmo como um patrocínio de uma semana só. Essas foram as peças de teatro que eu fiz. E depois eu não fiz mais não, porque não deu tempo. Mas eu gosto de fazer teatro. Quero saber, Marli, na intimidade. Me disseram que você é caseira e até sabe cozinhar. Ah, você já viu filho de italiano não saber cozinhar? Tem que saber, tem que aprender. Eu gosto de ficar em casa, eu sou caseira sim.
E o curso que eu fiz, claro, eu sei fazer um pouco de tudo. Então eu gosto de costurar, eu gosto de fazer crochê, eu gosto de fazer tricô, eu faço tapeçaria. Agora eu sinto um prazer enorme em convidar os meus amigos e preparar um belo jantar. Porque eu acho que você cozinhar para alguém é um ato de amor. E eu faço com muito amor, com muito carinho, com muito prazer. Às vezes eu faço, porque o gostoso de cozinha não é seguir receita, é inventar. Eu invento tudo, tanto que a minha filha disse que é a cozinha experimental da Marli Bueno. Aí eu faço e fico olhando na cara das pessoas para ver se eles gostam, mas geralmente dá certo. Mas eu sou uma pessoa muito tranquila, mas que gosto de sair, vou muito ao teatro, eu moro no Rio de Janeiro, saio com os meus amigos, de vez em quando a gente vai no bingo também. E a minha casa é muito divertida, sabe por quê? Eu tenho as minhas queridas amigas, Laura Cardoso, Lolita Rodrigues, Nair Belo, Márcia Real. E o meu apartamento é muito grande, eu moro sozinha, porque minha filha casou, tem o marido dela, o filho, moram no outro lado. Então, eu tenho sempre hóspedes. E eu já apelidei a minha casa de Beverly Hills, porque é a casa das estrelas. Tá Lolita, tá Laura, tá Nair Belo. E é realmente muito divertido, porque elas armam comigo. Às vezes eu estou dormindo, elas vêm todas fantasiadas, fizeram uma música daquelas assim, picante, eu morro de rir, é muito gostoso. Elas é que devem adorar quando estão no Rio, na casa da Marli Bueno. Esta hospedagem você faz constantemente? Sim, no momento a Laura está gravando uma novela no Rio, e está filmando aqui em São Paulo. Então a Laura está comigo. Sempre tem, são 4 quartos, sempre tem quarto arrumado para as minhas amigas. Essas são as suas maiores amizades? Olha, do meio artístico, porque eu morei em São Paulo, mudei para Recife, morei no Rio, e essa distância, assim, a gente não tem aquela oportunidade de estar sempre em contato. Mas com a Lolita Rodrigues nós sempre mantivemos, ou por carta ou por telefone, um contato assim, bem fechado. E ela é minha amiga querida e eu sei que eu também sou amiga querida dela. Com a Laura também eu tenho uma amizade que a gente não deixou fugir. E eu me dou muito bem, pelo menos eu nunca tive nenhum choque com nenhuma amiga. Eu não brigo com amiga. Agora também quando eu brigo é uma vez só. Família. O que é para você? A família é a coisa mais importante. Eu sem a minha família, acho que eu estava desmontada. Eu adoro meus irmãos, minha irmã, meus sobrinhos todos. E eu chamo assim a máfia, porque nós somos assim muito unidos. Eu, por exemplo, posso falar que um é torto, que não é bonito, mas ninguém admite que um de fora fale mal da gente. Então, família é uma coisa muito importante e eu passo isso para minha filha, porque eu tive isso de almoçar e jantar e os fins de ano e o Natal, toda a família reunida e é muito gostoso. Eu acho que é um momento assim que o coração da gente explode de tanta alegria, de estar junto com saúde com as pessoas queridas. Fale um pouco mais a respeito da sua irmã. Você tem uma única irmã mulher? Ah, sim, minha irmã Miriam Simone, que é responsável por eu hoje estar trabalhando, por eu ter me transformado numa atriz, porque na realidade ela é que começou a trabalhar em rádio e que trabalhou em televisão, mas que depois parou, optou para os filhos, viveu para os 3 filhos que ela tem, e ela é a responsável, mas é a minha irmã querida, assim, pela qual eu tenho paixão, porque é uma pessoa tão generosa, tão amorosa, tão pé no chão, que eu dou a minha vida para ela. Melhor momento da sua vida, Marli Bueno? Melhor momento da minha vida? Teve vários. Artisticamente, a maior emoção que eu senti foi receber aplausos de 25 mil pessoas no Maracanãzinho. Agora, eu como mulher, o momento mais emocionante que eu tive foi quando a minha filha nasceu. Realmente é uma coisa assim difícil de registrar com palavra o que a gente sente. E como é o seu relacionamento com Patrícia? É ótimo, nós brigamos e nos amamos profundamente, porque ela é muito jovem e ela pensa totalmente diferente, ela tem um temperamento diferente.
Então, eu digo, não, não é assim. Ela diz, é assim. Ela sai, bate a porta, dali a pouco ela telefona, eu telefono. Ela é muito querida, ela é uma menina muito inteligente, que estudou bastante, fala muitos idiomas e tal, mas que tem um temperamento, nós não podemos morar juntas. Nós nos amamos à distância. Juntas não dá, porque eu penso de um jeito, ela pensa de outro. Ela gosta de um quadro de cabeça para baixo, eu gosto do quadro em pé. Então não dá. Mas é um relacionamento muito de amiga, não é de mãe e de filha. Hoje, por exemplo, que eu estou separada, ela quer... A paixão da vida dela é que eu tenha muitos namorados. Eu digo, mas eu não tenho vontade de ter namorado. Mas você tem que ter. E agora, a grande paixão da minha vida é, sem dúvida, meu neto. Esse é assim, ele não me chama de vovó. Infelizmente, ele não aprendeu. Ele, quando era pequeno, ele falava gum-gum. Então, ele fala, gum-gum, Marli, eu te amo. Ele telefona, ele deixa recado. Posso tomar café com você? Seria tão bom, né? É uma grande paixão. Ser avó, só quando a gente é que a gente pode entender o que é. Deus, o que é para você? Deus são todas as pessoas. Todas as pessoas são Deus. Todas as pessoas têm a oportunidade de fazer as coisas boas e é Deus. Eu sempre cultuo assim. Eu gosto das pessoas, é um Deus para mim. Eu penso que Deus está em todas as pessoas. Marli por Marli. Quem é você? Aí é difícil. Olha, eu tenho 65 anos, mas eu não sinto essa idade. Eu gosto de estar junto dos jovens. Eu sou sapeca, eu vou morrer uma velhinha bem sapeca, bem assanhada, se Deus quiser trabalhando, porque eu não quero morrer deitada, não quero morrer em pé. Como eu sou? Eu acho que eu sou amiga, eu me sinto assim, eu sei que eu sou uma pessoa generosa, eu gosto de viver, eu estou de bem com a vida e eu acho que o mais importante é a gente poder envelhecer sorrindo. Receita para ser bonita sempre? Receita para ser bonita? Eu não sei essa receita, não. Eu acho que a gente tem que se cuidar. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que gostar da gente, estar de bem com você. Se você estiver de bem com você, você se alimenta bem, você cuida do seu corpo, você ri. Rir é a melhor coisa. Eu vou ter muitas rugas de risos, jamais de lágrimas. Uma frase para encerrar o seu depoimento. Uma frase? Sorriso. O sorriso conquista sempre. Obrigada. Obrigada a você.